Durante 10 anos, Marina Silva entrou pela porta de serviço da mansão Ribeirão Alto, todos os dias às 6 da manhã, com suas mãos ásperas e rachadas, que contavam histórias de sacrifícios que ninguém queria ouvir. Ela limpou cada cômodo daquela casa, como se fosse sagrado, varreu pisos de mármore italiano, que custavam mais do que ela ganharia em toda a sua vida, especificando armários com roupas de grife, que ela nunca tocaria, preparou cafés da manhã, que nunca se sentaria para comer. Mas tudo mudou quando Ricardo Campos, o milionário dono da mansão, entrou em seu escritório no andar superior, e, pela primeira vez em 10 anos, se virou para trás e a viu de verdade. O que ele descobriu naquele momento devastou tudo o que ela havia construído com suas próprias mãos. Marina não era apenas uma empregada doméstica invisível. Ela era uma mulher que tinha plantado cada flor do jardim que ele admirava ao acordar. Era uma mulher que tinha organizado as festas de negócios mais importantes de sua carreira, que tinha cuidado de seu filho pequeno como se fosse próprio dela, que tinha seca suas lágrimas no dia em que sua esposa o abandonou. E quando ele descobriu a verdade, quando viu uma mensagem no grupo de WhatsApp, que não era para seus olhos, uma foto que não deveria ter encontrado na gaveta da cozinha, Ricardo não apenas a demitiu com ofensas que ela nunca esqueceria. Ele destruiu a confiança dela, plantou dúvidas sobre sua honestidade, e fez com que todas as famílias importantes de São Paulo rejeitassem como uma mulher criminosa que havia roubado, mentido e traído a confiança. Mas o que Ricardo não imaginava era que Marina não ficava sozinha em casa há 10 anos. Havia alguém que sabia cada segredo dela, cada ato de retenção invisível, cada sacrifício silencioso. E quando essa pessoa decidiu contar a verdade, quando o momento exato de revelação chegou, não seria apenas a convidada de Marina que seria restaurada. Seria a vida inteira de Ricardo que seria destruída pelos mesmos mecanismos de humilhação que ele havia usado contra ela. Porque havia algo que ele nunca soube daquela menina de cabelos despenteados, que ela cuidava como uma mãe. Havia algo que mudaria para sempre a forma como ele entenderia o significado de justiça, arrependimento e redenção. Se você está gostando desta história que promete uma catarse emocional devastadora, deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos comentários, responda: você já foi acusado injustamente de algo que não fez? Como isso afetou sua vida? Agora vamos continuar. Marina Silva tinha 34 anos quando bateu pela primeira vez na porta de serviço da pensão de Ricardo Campos. Ela usava um vestido azul desbotado que havia comprado no brechó há 5 anos, sapatos gastos que ela havia restaurado com fita adesiva e esperança, e uma carta de recomendação amassada de uma patroa anterior que dizia apenas: trabalha bem e não falta. Ricardo Campos tinha 48 anos naquela época, presidente de uma empresa de investimentos que atuava em toda a América Latina. Ele vivia em um estado permanente de pressa, sempre com o telefone na orelha, sempre com a expressão de quem acreditava que o mundo era um lugar cheio de pessoas dispostas a lhe enganar. Sua primeira esposa, Letícia, havia deixado 3 anos antes, e desde então ele havia reformulado a mansão em uma fortaleza emocional, preenchendo-a com coisas caras, mas nunca com alegria. Seu filho, Gabriel, tinha apenas 7 anos quando Marina chegou. Ricardo desceu para o café da manhã e viu uma mulher de pele parda, cabelos presos em um coque apressado, limpando as janelas da cozinha com cuidado meticuloso. Ela não o notou à primeira. Estava focado na tarefa, usando água filtrada em um pano de microfibra, removendo cada marca de dedo com uma precisão que sugeria anos de prática. Você é uma empregada nova? Ele disse, a voz fria como a água que ela usava para limpar. Marina se virou imediatamente, limpando as mãos no avental branco que havia recebido pela primeira vez aquele dia. Sim, senhor. Meu nome é Marina Silva. Sou muito grata pela oportunidade. Ricardo olhou para seus olhos, não havia submissão exagerada neles, não havia a humilhação que ele esperava ver. Havia apenas uma clara e tranquila, como alguém que sabia exatamente qual era seu lugar no mundo, e havia feito as pazes com isso. Regras, ele disse, sentando-se à mesa de vidro e mármore. A gente não conversa a menos que seja sobre trabalho. Você não toca em nada aqui, seja pessoal meu ou de meu filho. Você não faz perguntas sobre minhas finanças, minha família ou minha vida privada.
Você entra pela porta de serviço e sai pela porta de serviço. Se quebrar algo, vem da sua boca. Se roubar algo, você vai para a polícia. Entendido? Marina concordou lentamente, processando cada palavra como se fosse um contrato que seu destino havia assinado há muito tempo. Sim, senhor. Entendo perfeitamente. Qual era sua situação anterior? Ele perguntou, pego por uma curiosidade que imediatamente tentou disfarçar tomando um gole de café. Trabalhava em uma casa no Morumbi há 3 anos, respondeu ela. A família mudou para o Rio de Janeiro por oportunidade de emprego. Ele concordou, satisfeito. Não havia drama. Não houve dramatização da pobreza. Ela havia dito aqui a verdade simples. Por alguma razão, isso agradou mais do que qualquer história elaborada. Essa dinâmica silenciosa contínua por semanas. Ricardo vinha do escritório cada vez mais frustrado com os negócios, com as pessoas que tentavam lhe enganar, com um mundo que ele via como fundamentalmente desonesto. E Marina, a cada dia, fazia seu trabalho com uma dedicação que era quase invisível em sua efetividade. Foi Gabriel quem mudou tudo. Uma tarde, Ricardo voltou para casa mais cedo do que o planejado. O mercado havia caído, ele havia perdido milhões em minutos, e queria ficar sozinho. Ouviu risos vindos da sala de jogos, risos genuínos de criança. Abriu a porta e viu Marina e Gabriel, brincando de encontrar tesouro pela casa. Marina havia criado um mapa em papel antigo, tinha pistas rimadas, tinha um balde de papelão cheio de pedrinhas pintadas, que ela havia coletado do jardim. Gabriel estava radiante, com olhos brilhando de forma que Ricardo não havia visto desde a partida de sua mãe. Senhor, o senhor chegou mais cedo, Marina disse, se levantando imediatamente, como se tivesse sido apanhada cometendo um crime. Mas Ricardo simplesmente percebeu, vendo pela primeira vez em semanas alguém realmente feliz em sua casa. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Ricardo desceu e encontrou Marina, guardando os materiais da brincadeira na cozinha. Você está se aproveitando da inocência de meu filho, ele disse. A voz compartilhou de uma suspeita, que havia sido cultivada ao longo de anos de negociações duras. Está criando vínculos para aumentar seu salário. Está tentando se tornar indispensável para a canção emocional futura. Marina parou o que estava fazendo. Colocou a tesoura sobre a mesa. E, pela primeira vez, ela o encarou com algo que não era submissão. Era desapontamento. Senhor, seu filho está infeliz há muito tempo, ela disse, calmamente. Ele chorou à noite quando lembrou que ninguém podia ouvi-lo. Você estava tão ocupado reconstruindo sua vida que não viu que ele estava caindo. Eu não estou tentando lhe cantar. Estou apenas vendo uma criança que precisa de um pouco de alegria. Ricardo sentiu algo quente no peito, raiva, culpa, medo. Você não sabe nada sobre criação de filhos. Você não sabe nada sobre mim. Você está ultrapassando seus limites. Sim, senhor, respondeu Marina. Você tem razão. Eu deveria ter cancelado a distância. Mas o senhor também está errado em uma coisa muito importante. Em que? Ele disse, já se está preparando para demiti-la. O senhor acredita que o mundo é fundamentalmente desonesto, que as pessoas querem lhe enganar, que Hold está sempre interessado. Ela fez uma pausa, os olhos marejando progressivamente. Mas Hold às vezes é apenas Hold, senhor. Às vezes um ato de amor puro não tem outra intenção além de aliviar o sofrimento de alguém que você vê sofrendo. Ricardo saiu da cozinha sem responder. Mas nos dias seguintes, ele explica, observei como Marina não pedia aumento, não faça pomadas. Simplesmente continuava seu trabalho, mantendo ainda a brincadeira com Gabriel, mas com certa cautela, respeitando as barreiras que ele havia previsto. Uma semana depois, Ricardo entrou no escritório de casa e encontrou uma carta sobre a mesa. Era de Gabriel, uma letra infantil e desajustada. Papai, obrigado por deixar a tia Marina nos ensinar a brincar. Eu estou feliz de novo. Você pode estar feliz comigo também? Ricardo leu aquela carta 5 vezes. E na 6ª vez, sentiu as lágrimas, algo que ele havia bloqueado completamente desde a partida de sua ex-esposa. Naquela noite, desceu à cozinha. Marina estava terminando de lavar as louças. Você venceu, ele disse. Simplesmente. Senhor? Ela disse, surpresa. Você provou seu ponto. Você é uma pessoa bondosa. A forma como você cuida de meu filho é real. Ele respirou fundo.
quero aumentar seu salário. E eu gostaria que você tivesse liberdade para fazer coisas com Gabriel, desde que você respeite minhas regras. Marina iluminado um sorriso que era tão luminoso que iluminava toda a cozinha simples. Obrigada, senhor. O senhor não se arrependerá dessa confiança. E ele não se arrependeu, não naquele momento. O tempo passou de uma forma que ninguém consegue explicar completamente. Gabriel cresceu de um menino quebrado para um adolescente de 16 anos que era, em muitos aspectos, uma extensão de Marina. Ela havia ensinado a cozinhar, a apreciar as coisas simples, a questionar a ganância que havia consumido seu pai. Ricardo havia construído uma relação mais aquecida com Marina, mas sempre dentro dos limites do que havia sido previsto. Ela era uma empregada de confiança, uma mulher que conhecia todos os seus segredos profissionais porque tinha acesso aos seus papéis. Uma mulher que cuidava de sua casa com uma devoção que era quase religiosa. Mas Ricardo havia começado a mudar, e não para melhor. Nos últimos 2 anos, havia uma mulher nova na empresa Viviane, uma executiva competitiva, ambiciosa, com morena e olhos que brilhavam apenas quando ela falava sobre dinheiro. Ela era tudo o que Letícia não era. Ela não queria emoção, queria poder. Eles conseguiram um caso secreto. Ricardo estava em seu escritório, revisando documentos quando recebeu uma mensagem no WhatsApp de Viviane. Terminei o acordo da Argentina. Vamos juntos comemorar? Meu apartamento? Ele respondeu rapidamente. Perfeito. Vou sair daqui em 1 hora. Marina vai preparar a ceia de Gabriel e depois pode ir embora. O que Ricardo não sabia era que a senha do WhatsApp Web estava salva no computador de casa. E Marina, limpando o escritório naquela noite, havia notado algo estranho. O computador que estava travado agora funcionava. Ela viu uma conversa, toda uma conversa. Meses de planejamento de uma vida dupla. Conversas que sugeriam que ele havia retirado 2 milhões de reais da conta conjunta, que ele compartilhou com Gabriel a herança que havia prometido deixar para seu filho. Marina sentiu como se o chão desaparecesse sob seu naquela noite. Quando Ricardo desceu, ela estava esperando na cozinha. Ele viu e imediatamente soube que ela havia descoberto algo. Você viu algo que não deveria ter visto, ele disse. Não era uma pergunta. Sim, senhor, respondeu Marina, tentando manter a calma. Eu vi. Ricardo mudou imediatamente. Seu rosto se transformou em uma máscara de raiva e desconfiança, a mesma máscara que ele usou em negociações brutais. Você violou minha privacidade, ele disse, a voz baixa e perigosa. Você acessou meu computador pessoal. Eu estava limpando e notei que estava aberto. Não me interessa. Ele comentou, levantando a voz de forma que Gabriel, lá em cima, pode ter ouvido. Você invadiu minha privacidade. Você é uma empregada doméstica. Você não tem direito de saber nada sobre minha vida pessoal. Marina sentiu enquanto as lágrimas começavam a cair. Ela havia gasto 10 anos construindo confiança, e em um momento, tudo desabou. Mas, senhor, o Gabriel, ele não sabe que você retirou sua herança. Calhe a boca. Ricardo mudou-se dela, seu rosto ficando vermelho. Você crê que você é parte desta família? Que você pode questionar minhas decisões? Você é uma serva que eu pago para limpar minha casa. Isso não a autoriza a fisgar em meus assuntos. Aquelas palavras machucaram mais do que qualquer coisa que ela havia experimentado, porque ela havia feito muito mais do que limpar aquela casa. Ela tinha cuidado de seu filho quando ele estava desamparado. Ela havia oferecido sua lealdade de uma forma que era incondicional. Eu vou falar com Gabriel, disse Marina, com uma calma que era mais devastadora que qualquer raiva. Ele merece saber se você contar uma única palavra a meu filho, vou destruir você, disse Ricardo, com uma explicação que era quase clínica. Você diz a cada família importante de São Paulo que você roubou, que você invadiu minha privacidade, que você tentou chantagear meu filho. Ninguém vai te contratar. Você vai viver na rua onde deveria estar. Marina olhou para ele, realmente o viu naquele momento, e viu um homem que era um estranho completo, um homem que havia usado a role dela contra ela. Você tem 2 opções. Ele continua. Você se mantém quieta e continua aqui. Você recebe seu salário. Você cuida de tudo como sempre fez. Ou você abre sua boca e eu destruo você. Marina não respondeu.
mas naquele momento, ela compreendeu algo que levaria anos para analisar completamente: a confiança de que ela havia dado que havia sido convertida em uma arma contra ela. Nos dias seguintes, Marina continua seu trabalho como sempre, mas agora ela era um fantasma em casa. Ela limpava, cozinhava, cuidava, mas não havia mais vida nela. Gabriel notou. Uma noite, ele perguntou: Marina, você está bem? Você parece triste. E Marina mencionou pela primeira vez: estou bem, querido. Apenas um pouco cansada. Mas nenhum dos dois sabia que em apenas 3 meses, algo inesperado aconteceria. Algo que mudaria tudo o que havia sido construído. Porque havia uma pessoa que tinha visto aquela conversa entre Ricardo e Marina. Uma pessoa que estava no segundo andar, ouvindo tudo. E essa pessoa tomou uma decisão que teria consequências que ninguém poderia prever. Mas antes de continuar e revelar o que aconteceria naquele momento crucial, era necessário retroceder no tempo muito tempo para entender quem realmente era Marina Silva. Para compreender de onde vinha aquela capacidade de amar incondicionalmente, mesmo quando o mundo a punia por isso. Marina nasceu em uma barraca de lona azul que sua mãe, Rosemary, compartilhou com 8 pessoas diferentes ao longo dos anos. Não havia porta, havia apenas um pano que servia de entrada, e esse pano era tão fino que você podia ver as silhuetas das pessoas passando do outro lado. Seu pai era um nome que sua mãe mencionou especificamente, um homem que havia desaparecido quando eu sabia que seria pai. Rosemary tinha 17 anos quando pariu Marina, 19 quando teve o segundo filho, Marcelo. Nunca deixe um homem que lhe prometeu nada, Rosemary disse para Marina, mesmo quando ela tinha apenas 6 anos. Porque quando a dificuldade chega, os homens desaparecem. Como fumaça, a favela do Alemão era um labirinto de miséria. Casebres construídos com tábuas apodrecidas, ferro enferrujado, amianto, crianças correndo pela lama quando chovia e chovia muito, e quando chovia, a água se infiltrava nas casas, e tudo virava uma sopa de bactérias e doenças. Marina cresceu limpando. Sua primeira profissão foi aos 7 anos, quando começou a ganhar alguns reais limpando as casas dos traficantes locais. Os pagamentos eram sempre em moedas, nunca em notas, porque as notas poderiam desaparecer. E como moedas, ela foi colocada em um pote de vidro escondido embaixo do colchão. Marcelo tinha 10 anos quando a bala perdida o acertou. Não era para ele, a bala tinha um alvo completamente diferente. Mas as balas não respeitam. Marina estava limpando a casa de um traficante quando ouviu o barulho de tiroteio, algo que era tão comum na favela que muitos nem se movimentavam mais. Mas havia algo diferente naquela época. Ela pediu permissão e correu para casa. Encontrou sua mãe ajoelhada no chão molhado, segurando o corpo de Marcelo. Ele tinha um buraco limpo no peito, sangue tão vermelho que parecia irreal. A polícia nunca investigou. O traficante do bairro nem pediu desculpas. Marcelo era apenas um número em uma estatística que ninguém se importava em contar. Rosemary nunca se recuperou. Nos dias seguintes, ela ficou deitada na cama, o olhar fixo no teto de amianto, e não comia. Marina alimentava sua mãe como quem alimenta um bebê, colher por colher, palavra de conforto por palavra de conforto. Por que Deus levou meu filho? Rosemary perguntou noite após noite. Marina não tinha resposta. Tinha apenas 11 anos e já havia aprendido que o universo era fundamentalmente injusto. 6 meses depois da morte de Marcelo, Rosemary permitiu que um homem chamado Dinho se mudasse para casa. Ele promete que cuidaria delas, que traria estabilidade, que as protegeria. Ele fez-o. Dinho era violento quando bebê, e bebê quase sempre. Seus gritos ecoavam pelas noites, ecos que se misturavam com os gritos de outras famílias nas barracas vizinhas. Marina teve seu primeiro período aos 12 anos. 2 dias depois, Dinho a viu saindo do chuveiro, compartilhou com outras famílias. E naquela noite, quando Rosemary estava trabalhando como faxineira em um sobrado no Leblon, ele entrou no barraco. Marina não quer falar sobre os detalhes exatos, mas saiba-se que o que aconteceu naquela noite deixou cicatrizes que ela carregaria pelo resto de sua vida. Quando Rosemary retornou, Marina não conseguiu reunir coragem para contar. Tinha medo de que sua mãe o culpasse. Tinha medo de perder sua mãe, que era a única coisa que ela tinha.
Então ela ficou quieta, e continua limpando casas durante o dia, e dormindo em um canto da barraca durante a noite, sempre atenta, sempre com medo. Rosemary morreu quando Marina tinha 17 anos. Não foi um evento dramático, não foi um tiro, não foi violência, foi apenas uma pneumonia que começou como uma tosse e terminou como insuficiência respiratória. Seu corpo, desgastado por anos de trabalho pesado e falta de nutrição adequada, simplesmente desistiu. Marina estava segurando sua mão quando ela faleceu. Rosemary abriu os olhos uma última vez e sussurrou: "Saia daqui, meu amor. Não fique nesta vida. Há um mundo fora daqui. Encontre-o." Aquelas foram suas últimas palavras. Marina ficou sozinha aos 17 anos, em um barraco que não era seu, com Dinho ainda morando lá, ainda alcoolizado, ainda violento. Ela trabalhou o dobro durante 2 meses, 3, 4 casas por dia e conseguiu juntar dinheiro suficiente para sair. Fugir sem contar a ninguém. Pegou apenas uma muda de roupa, e a pulseira que sua mãe havia lhe dado, uma pulseira de plástico cor-de-rosa, que havia custo 50 centavos em uma banca de rua. Os próximos anos foram de sobrevivência pura. Marina trabalhava em hospedarias sujas, em casas onde as patroas a tratavam como se fossem invisíveis, em apartamentos onde ela dormia em quarto compartilhado, com outras 3 empregadas. Mas aos 21 anos, ela conheceu Roseli, uma mulher que havia saído da favela de forma semelhante e havia construído uma vida de certa estabilidade. Roseli a encorajou a aprender a ler melhor, a ser mais seletiva sobre os trabalhos que aceitou, a entender que sua mão de obra tinha valor. "Você pode ser mais do que um fantasma em casas alheias", disse Roseli para ela. "Você pode ter dignidade." Marina aprendeu a exigir respeito, a dizer não a patriotas que a humilhavam, a caminhar com a cabeça erguida mesmo quando a sociedade tentava manter-la de cabeça baixa. E aos 24 anos, conseguiu sua primeira casa realmente segura, um quarto privado, que era seu. Não era muito, era minúsculo, mas era dele. Durante os anos seguintes, Marina desenvolveu uma filosofia de vida que havia sido nascida em um barraco e havia sido refinada em salas de estar de casamento. Gold era a única moeda que tinha valor duradouro, porque ela tinha visto maldade destruir tudo. Houve violência, gerando apenas mais violência. Havia visto o egoísmo corroer almas. E assim, quando Gabriel chegou como uma criança quebrada, traumatizado pela partida de sua mãe, negligenciado por seu pai, distraído, Marina viu em seus olhos os mesmos olhos que havia visto em seu irmão Marcelo. Olhos que pediam apenas um pouco de luz em um mundo muito escuro. Quando Ricardo acusou de invasão de privacidade, de interesse próprio, de tentar chantagear seu filho, ele havia tocado em algo que era muito mais profundo que um ciúme de empregada. Ele havia atacado a pessoa que ela mais era, alguém que amava de forma incondicional. Naquele momento, Marina compreendeu que havia um erro fundamental em sua vida. Havia apostado tudo em um homem que nunca mereceu sua lealdade. Havia oferecido seu coração para alguém que nunca havia aprendido a valorizar um coração. Mas não era tarde demais, porque havia alguém que tinha visto tudo. Alguém que havia presenciado a crueldade de Ricardo com Marina. E esse alguém havia feito uma promessa silenciosa: "Isso não vai terminar assim." Gabriel havia mudado de forma sutil, mas devastadora. Aos 16 anos, ele era silencioso demais para uma criança que havia aprendido a rir com Marina. Havia segredos em seus olhos. Havia raiva de que ele tentasse disfarçar com educação. Ricardo não nota. Ricardo estava muito ocupado com Viviane. Havia começado a aparecer menos na mansão, a passar noites inteiras fora, a deixar a casa cada vez mais vazia. Marina continuou seu trabalho. Limpava, cozinhava, cuidava. Mas havia uma diferença. Ela havia começado a documentar tudo. Cada transferência bancária via. Cada conversa que ouvia através das paredes finas. Cada mentira que Ricardo contou para seu filho. Não por vingança, mas por amor a Gabriel. A festa de aniversário de Ricardo foi marcada para um sábado à noite. 60 pessoas, empresários, sócios, pessoas influentes de São Paulo. A propriedade foi transformada em caríssimo, champanhe francês, música ao vivo.
opulência foi quase ofensiva. Marina havia sido instruída a ficar discretamente nos bastidores, servir sem ser visto, limpar sem perturbar. Ela estava na cozinha quando ouviu o tumulto. Gabriel havia subido ao palco onde o Diário da Justiça estava. Havia um microfone preso. "Eu quero fazer um anúncio", disse Gabriel, em voz clara e firme. "Sobre meu pai." O jardim ficou em silêncio. Todos se viraram para o menino de 16 anos que estava no palco, cujos olhos brilhavam de raiva contida. "Ricardo é instantâneo, branco como gesso. Meu pai me ensinou que você deve sempre ser honesto nos negócios", continuou Gabriel. "Que confiança é tudo, que a confiança é a moeda mais valiosa." Ricardo começou a subir no palco para puxar Gabriel para baixo. "E por isso estou aqui para falar sobre sua honestidade pessoal", disse Gabriel, falando mais rápido. "Estou aqui para falar sobre como ele retirou 2 milhões de reais da minha conta de herança legalmente. Ele pode fazer isso como meu responsável e investir em um projeto secreto com Viviane Martins." Viviane, que estava entre a multidão, ficou pálida. "Mas a parte interessante", continuou Gabriel, "é que esse dinheiro não era só meu. Era de investimentos que meu pai fez usando a conta da empresa. Investimentos que, conforme encontrados em seus documentos, podem constituir fraude." Gabriel segurou um tablet. "Eu tenho aqui cópia de todas as transferências, de todos os e-mails, de todos os acordos." Ricardo finalmente chegou ao palco e tentou pegar o tablet de Gabriel. Foi então que Marina entrou pelo fundo do jardim, carregando uma pasta marrom. Todos os olhos se viraram para ela. "O jovem Gabriel tem razão", ela disse, sua voz tremenda mas firme. "Eu tenho aqui cópias impressas de todos esses documentos. E tenho algo mais." Ela subiu ao palco. Ricardo a encarou com uma raiva tão pura que seus olhos quase fumegavam. "Há 10 anos, você me ofereceu um acordo", ela disse, sua voz ecoando através dos alto-falantes. "Você me disse que se eu falasse a verdade sobre seus negócios privados, sobre como você estava desviando dinheiro de seus sócios, você destruiria minha confiança." A multidão murmura. Alguns sócios de Ricardo se afastaram dele fisicamente. "Mas eu não pedi permissão para você falar", continuou Marina, "porque há algo que você nunca soube de mim, senhor. Eu sou a mãe biológica de Gabriel." Silêncio absoluto. O rosto de Gabriel mudou. Não foi surpresa, era reconhecimento. Ele havia sabido. De alguma forma, ele sempre havia sabido. "Você e sua ex-esposa, Letícia, não conseguiram ter filhos", disse Marina. Ela estava desesperada. "E eu estava sozinha, grávida, com 24 anos, trabalhando como empregada em uma casa onde fui abusada. Letícia me importa. Disse que me daria dinheiro para ter o bebê e entregá-la a ela." Ricardo estava branco agora, completamente branco. "Eu aceitei", Marina continuou, "porque eu queria que meu filho tivesse uma vida melhor, uma vida que eu nunca poderia dar. Quando Gabriel nasceu, eu o beijei uma vez, e depois entreguei ele a seus braços." Marina olhou para Gabriel, as lágrimas correndo pelo seu rosto. "Mas então você e Letícia se divorciaram, e Letícia mudou de cidade. E você contratou uma nova empregada não sabendo que a empregada que você estava contratando era a mãe de seu filho." Gabriel desceu do palco e abraçou Marina. E uma multidão inteira presencia aquele encontro não como empregada e patrão, mas como mãe e filho. Gabriel sempre soube. Marina continua. "Eu contei a ele há 1 ano, quando ele tinha 15 anos. Eu pretendia manter isso em segredo, honrando o contrato que havia sido feito com Letícia. Mas quando vi como seu pai a tratava, quando vi como ele usava nossa confiança contra nós." Ela pausou, respirando profundamente. "Eu não tive mais escolha, porque há uma coisa que aprendi em minha vida, senhor. Bondade incondicional não é fraqueza, é a força mais poderosa do universo." Marina abriu uma massa. Dentro havia documentos autenticados. Documentos que foram preparados por um advogado, o mesmo advogado que Letícia havia contratado antes de sua morte, 3 anos antes, porque Letícia havia falecido de câncer. E seu testamento havia instruções muito claras. Gabriel deveria ser informado da verdade quando atingisse 16 anos. Porque Letícia sempre teve sentido culpa por ter comprado um filho em vez de permitir que Marina o criasse. Seu ex-testamento deixa 50% de sua herança para Marina, disse o advogado da multidão que havia
sido contratado discretamente por Gabriel, e deixa Gabriel com custódia compartilhada legalmente entre você e Marina. Ricardo caiu para joelhos no palco. Não era drama. Era um diálogo genuíno de alguém cujas mentiras tinham sido completamente desafiadas. O escândalo havia varrido São Paulo como um furacão. Ricardo havia perdido seus sócios. Sua empresa havia começado a desmoronar. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. Gabriel havia se mudado para a casa alugada de Marina. Era um pequeno apartamento no Morumbi, um lugar que Marina havia comprado com suas economias ao longo dos anos, e pela primeira vez em 16 anos, mãe e filho dormiram sob o mesmo teto, como uma família legítima. Mas havia uma conversa que eu precisava ter. Uma conversa sobre o passado que ninguém sabia completamente. Antes de você conhecer meu pai, eu preciso contar você algo, disse Gabriel para Marina, em uma noite, enquanto ela preparava chá na cozinha minúscula. Marina se virou. Gabriel tinha uma expressão estranha, como alguém que havia carregado um segredo muito pesado por muito tempo. Quando eu tinha 8 anos, começou Gabriel, meu pai me levou para uma festa em uma favela. Sim, você pegou certo. Uma festa de caridade corporativa que ele estava ajudando a financiar. Marina pousou uma chaleira. Havia algo naquele tom que a assustava. Meu pai odiava estar lá. Ele queria ir embora. Mas eu queria brincar com as outras crianças. E havia um menino da minha idade. Seu nome era Marcelo. O chá caiu da mão de Marina e queimou seu pé, mas ela não notou. Marcelo, ela, seu irmão, disse Gabriel. Nós brincamos juntos por horas. Ele era uma criança mais alegre que eu já conhecia. Ele sonhava em sair da favela, em estudar medicina, em ajudar pessoas. Você lembra de Marcelo? Marina caiu para uma cadeira. As lágrimas caíram a cair antes que ela conseguisse falar. Ele morreu quando tinha 10 anos. Marina sussurrou. Eu sei, disse Gabriel. Eu estava lá. Quando aconteceu? Gabriel respirou profundamente e continuamente. 2 meses depois daquela festa, meu pai estava liderando uma pasta importante para um encontro. Gabriel fez uma pausa. As mãos dele tremiam enquanto ele falava. Meu pai me pressionou para o chão do carro. Disse para eu ficar quieto. Mas eu pude ver pela janela. Vi uma criança na rua. Uma criança que parecia estar perdida. Vi a bala atingir. Marina sabia exatamente qual criança ele estava vendendo. Era Marcelo? Ela disse, embora já conhecesse a resposta. Eu não sabia naquele momento que era Marcelo. Mas meu pai viu claramente. Ele viu a criança cair. E ele não parou. Ele não chamou a ambulância. Ele apenas apareceu para seu encontro importante. Gabriel começou a chorar. Semanas depois, quando finalmente pediu a meu pai sobre aquilo, ele disse que não havia nada que ele pudesse fazer. Que a criança provavelmente já estava morta. Que chamar uma ambulância o teria implicado em problemas legais. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido completamente. A câmera retrocedeu. Nós vemos a cena através dos olhos de um menino de 8 anos. Um carro escuro passa. Uma criança cai na rua. Uma mãe grita. A vida de uma família muda para sempre. E em nenhum momento ninguém soube que havia uma testemunha. Uma testemunha que carregou conhecimento daquele durante 8 anos. Por que você está me contando isso agora? Marina disse, sua voz quase não existindo. Porque há mais, disse Gabriel. Por quê? Quando eu descobri que você era minha mãe biológica, e quando descobri tudo sobre meu irmão Marcelo, através de seus documentos, através de fotos antigas que você guardou, eu compreendi. Gabriel respirou. Meu pai não apenas abandonou uma criança para morrer. Ele era preocupado de negligência criminosa, de um crime que a lei não conhece pelo nome correto, mas que é um crime mesmo assim. O que você fez? Marina disse, com medo de se apoderar dela. Eu procurei a mãe de Marcelo, disse Gabriel. Eu a encontrei. Ela agora vive na periferia de Campinas com sua família. Ela ainda trabalha como faxineira. Ela nunca soube o que realmente havia acontecido naquela noite. Gabriel abriu o computador. Tinha uma foto. Uma mulher que tinha os olhos de Marina. Os mesmos olhos que Marina via no espelho. Sua irmã, disse Gabriel, a nova companheira de Marcelo depois que você saiu da favela. Ela sempre acreditou que Marcelo havia sido apenas uma vítima de violência denunciada. Marina e Gabriel
Foram juntos para Campinas. Conheceram a mãe de Marcelo. Contaram a verdade. A mulher, que se chamava Cida, caiu e chorou por horas. Mas então, com a ajuda de um advogado que Gabriel havia contratado, ela processou Ricardo. Não por danos materiais, por negligência criminosa, por ter presenciado um crime e não ter denunciado. Os procuradores abriram uma investigação. Encontraram registros de câmeras de segurança antigas. Encontraram testemunhas que gravaram de um carro escuro parando naquela noite. Ricardo cometeu vários crimes ao longo de sua vida, mas este negligenciar relatar a morte de uma criança era que o destruiria completamente. Ricardo foi à polícia. Confessou, disse que havia visto uma criança, mas pensava que não havia nada que fazer. A acusação era clara: negligência criminosa, obstrução da justiça pela omissão de informações críticas. Ricardo seria julgado, seria possivelmente condenado, mas havia algo mais, algo que era ainda mais poderoso que a justiça legal. Gabriel, Marina e Cida retornaram ao tribunal um mês depois. Ricardo estava em pé, aguardando sua sentença. Seus olhos encontraram os de Gabriel por um momento. Você não compreendeu nunca, disse Gabriel, sua voz forte, o peso de guardar um segredo assim. Durante 8 anos, eu carrego a culpa de saber que meu pai deixou uma criança morrer. E agora, entendo que a culpa que eu carregava não era nada comparado ao peso que a mãe daquela criança carregou por 9 anos. Ele para Cida. Ela lembrou que seu filho havia sido vítima de má sorte, que havia sido apenas um número em uma estatística da violência urbana, mas ele foi vítima de egoísmo, de crueldade, de um homem que descobriu que sua importância pessoal era mais valiosa que a vida de uma criança pobre. O juiz pediu a mão. Gabriel se enviou. O juiz proferiu a sentença: 5 anos de prisão por negligência criminosa agravada. Além disso, todos os seus bens seriam sequestrados para compensar tanto Cida quanto Marina, a mãe biológica que havia sido prejudicada ao ter seu filho arrancado dela, e cujo irmão havia sido vítima de um crime não denunciado. Quando os guardas levaram Ricardo para fora da sala de tribunal, ele passou por Marina, Gabriel e Cida. E naquele momento, quando seus olhos encontraram os de Marina pela última vez, havia algo ali. Não era perdão, mas havia compreensão. Finalmente houve uma compreensão de que o universo não é tão grande assim, que as pessoas que nos machucamos retornarão para nos confrontar. Marina havia usado o dinheiro da compensação para comprar uma casa pequena, mas própria. Não era uma mansão, era apenas uma casa com um pequeno quintal, em um bairro seguro de São Paulo, onde ela podia ouvir pássaros cantando de manhã. Gabriel vivia com ela. Havia uma escola particular de Ricardo, e havia se matriculado em um colégio público, onde trabalhava 20 horas por semana como tutor para crianças de famílias pobres, ensinando-as que havia um mundo fora de suas circunstâncias atuais. Cida também havia mudado sua vida. Com o dinheiro da compensação, havia saído do trabalho de faxineira. Havia aberto uma pequena escola de arte para crianças na periferia de Campinas. Uma escola que ensinava que criatividade e beleza não são privilégio de pessoas ricas. Na propriedade de Ricardo, o banco havia tomado posse. Os móveis caros foram leiloados. A casa que havia sido o símbolo de sua opulência se tornou um prédio vazio e ecoante, esperando por novos donos que, espera-se, saberiam valorizar não apenas a beleza material, mas a beleza de uma vida vívida com integridade. Um ano depois da sentença de Ricardo, Marina, Gabriel e Cida foram a um cemitério em São Paulo. Foi o primeiro aniversário de morte de Marcelo desde que a verdade havia sido revelada. Eles plantaram uma árvore em sua memória, uma árvore de fruta, que cresceria durante anos e alimentaria as crianças do bairro. Marina colocou flores no solo ao redor da árvore. Meu filho, ela sussurrou, falando para a árvore como se Marcelo pudesse ouvi-la. Você merece uma vida melhor. Você merece tudo. Mas a injustiça que foi cometida contra você, isso ajudou a salvar outros da mesma injustiça. Gabriel colocou a mão no ombro de sua mãe biológica. Ele teria gostado de ti, disse Gabriel, de quem você é agora, de como você transformou a dor em ação. O material de vida de Marina havia mudado completamente. Ela não era rica, longe disso, mas havia segurança. Havia uma casa com água quente. Havia eletricidade constante. Havia comida para cada dia da semana.
Gabriel estava florescendo. Aos 17 anos, ele era um adolescente que havia sido encontrado propositalmente. Ele queria estudar direitos humanos, queria trabalhar para proteger crianças vulneráveis. Cida havia conquistado dignidade. Pela primeira vez em sua vida, ela não acordou com as costas doloridas de trabalho árduo. Ela acordou com uma sensação de propósito, ensinando às crianças que criatividade é liberdade. Marina finalmente havia processado os traumas de sua infância. Ela havia solicitado terapia, pagamento pela indenização e havia começado a compreender que a garantia que ela havia oferecido tão generosamente não era uma perda. Foi uma escolha consciente de ser mais do que suas situações. Gabriel havia curado a raiva que havia carregado por anos. Sabia que seu pai havia cometido erros ocultos, mas também havia compreendido que seu pai era apenas um homem quebrado, que havia sido criado em uma cultura de desprezo por pessoas pobres. Cida havia perdoado não porque Ricardo merecesse perdão, mas porque carregar raiva havia a consumido demais. O perdão, descoberto, era um presente que ela dava a si mesma. Marina fundou uma organização não governamental chamada Marcelo Vive, dedicada a oferecer bolsas de estudo para crianças de famílias pobres. Nos primeiros 2 anos, foram oferecidas bolsas para 237 crianças. Ela havia testemunhado em casos de trabalhadores domésticos que foram explorados. Sua história se tornou um símbolo de justiça para mulheres que eram invisibilizadas na sociedade. Gabriel havia começado a documentar histórias de crianças de rua. Seu trabalho foi publicado em revistas importantes, levando a mudanças nas políticas públicas de proteção infantil. "Você é o maior presente que a vida poderia me dar", disse Marina para Gabriel, uma noite, enquanto cozinhavam juntos na cozinha da casa pequena. Gabriel abraçou sua mãe biológica. "Nós fomos um para o outro", ele respondeu, "destinado a nos encontrar, não importa as circunstâncias." E era verdade, porque havia uma lógica ao destino que transcendia o acaso. Havia uma justiça ao universo que não era humana, mas que era real mesmo assim. Ricardo completou 3 anos de sua sentença de 5 anos em uma prisão em São Paulo. Havia algo diferente nele quando saiu para visitas ocasionais. Ele tinha direito a saídas de fim de semana após cumprir metade da sentença. Ele não tentou se reconciliar com Gabriel. Ele compreendeu que aquela porta havia sido fechada para sempre. Mas em uma ocasião, ele pediu para encontrar Marina. Foi em um café público, onde havia testemunhas. "Eu vi o que você está fazendo", ele disse. "A organização não governamental, os menores que você está ajudando." Gabriel trabalhando como tutor. Marina não respondeu. "Eu destruí muitas coisas", Ricardo continuou, com sua voz enrugada. "Mas você transformou a destruição em construção. Você fez a dor em propósito." Ele fez uma pausa, e as lágrimas caíram. "Eu gostaria de ajudar", ele disse. "Quando sair daqui, eu gostaria de contribuir para a sua organização não governamental. Eu gostaria de reparar, de alguma forma, o dano que fiz." Marina o encarou por um longo tempo. "Não", ela disse finalmente. "Não quero seu dinheiro, senhor Ricardo, mas quero sua presença. Quero que você testemunhe o que é possível quando Hold se encontra com justiça. Quero que você seja lembrança viva de que decisões ruínas têm consequências, mas que mesmo as consequências mais severas podem levar à compreensão." Ricardo concordou. Havia compreensão em seus olhos. Finalmente, nos anos seguintes, Ricardo trabalhou como voluntário na organização não governamental de Marina. Ele não era um herói, mas era um homem que havia sido quebrado e estava trabalhando pacientemente para reconstruí-lo, não para sua própria salvação, mas como um ato de peças contínuas. Gabriel se formou em direitos humanos. Cida continua ensinando arte. Marina continua sendo invisível para a sociedade, mas visível para as centenas de crianças que sua organização não governamental foi salva das ruas. Há uma verdade nesta história que transcende o drama e o melodrama. A verdade de que a retenção incondicional não é fraqueza, é a força mais poderosa do universo, e quando se encontra com justiça, pode transformar não apenas vidas individuais, mas uma estrutura do mundo. Esse vídeo chegou ao fim, mas a história de Marina não termina aqui. Ela continua ajudando crianças, continua plantando sementes de esperança, e você pode fazer parte disso também. Primeiro,
Manda um like nesse vídeo agora. 1 clique, 2 segundos. Deixa sua marca aqui. Segundo, se inscreva no canal. Tipo, agora mesmo, porque semana que vem tem uma história ainda mais chocante. Uma história que vai fazer você questionar tudo o que você acredita. Terceiro, ativa o sininho. Não vai receber notificação? Então você vai perder o próximo vídeo. E você não quer isso. E quarto, vai lá embaixo nos comentários e me responde. Se você fosse Gabriel, como você teria agido diante da verdade sobre seu pai? Responde aí. Quero ouvir o que você pensa. Valeu por estar aqui. Nos vemos no próximo. Abraço.